Você quer crescer? Amados, vocês sabem que eu falo muito sobre crescimento e não poderia ser de outra maneira. Mas nós precisamos crescer como pessoas, precisamos crescer espiritualmente. Amém ou não amém? A vida é de crescimento, sim ou não? A gente, desde a da fecundação, quando nós somos gerados, a gente começa a crescer no útero da mãe. A gente vai crescendo no útero da mãe. A gente nasce, vem ao mundo e a gente continua crescendo, é ou não é? Sim ou não? Então, é até uma ordem biológica o crescimento. Então, a gente precisa crescer porque essa é a nossa condição e essa é a nossa necessidade de crescer. Só que chega um ponto, um tempo, que a gente já não cresce mais fisicamente. A gente para de crescer, a não ser que seja para frente e para os lados, né? Então, a gente para de crescer fisicamente, mas a gente nunca pode parar de crescer espiritualmente, crescer socialmente, crescer emocionalmente. A gente não pode parar de crescer nessas outras áreas que não são as áreas físicas. Então, a Bíblia, ela nos orienta a esse crescimento. Eu quero começar lendo aqui esse texto. Está aqui, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, esse nosso primeiro versículo, a carta de Pedro está nos orientando a consumir um leite que nos faça crescer. Qual é o primeiro alimento de uma criança ao nascer? O primeiro alimento de uma criança é o leite. Porque é o leite que traz todos os nutrientes necessários ao crescimento e desenvolvimento e formação daquela criança. Então a Bíblia está falando, olha, vocês também precisam consumir um leite que é espiritual para que vocês possam também crescer. Então a Bíblia está nos dando aqui a seguinte orientação: vocês precisam crescer espiritualmente. Então vocês precisam se alimentar para o crescimento espiritual. Vocês precisam se alimentar de tudo aquilo que seja espiritual para que vocês cresçam espiritualmente. E se nós nos alimentamos de coisas carnais pecaminosas, nós vamos crescer em pecado. Seremos cada vez maiores pecadores. Por outro lado, se nos alimentamos de um leite espiritual, de um alimento espiritual, nós vamos crescer em santidade. Nós vamos estar cada vez mais próximos e mais parecidos com o Senhor. Amém ou não amém? Então, esse primeiro versículo, nós vamos ver que a Bíblia, ela vai nos tratando como bebês espirituais. Porque, na verdade, muitos de nós já fomos bebezinhos espirituais quando conhecemos a Jesus. Lá no primeiro amor, entregamos a nossa vida ao Senhor. E então nós precisamos de oração, precisamos de ler a Bíblia, de ler livros que edifiquem, de estar na igreja sendo ministrados pela palavra. E a gente vai desenvolvendo-se espiritualmente, a gente vai crescendo espiritualmente, porque somos recém-nascidos, somos novos nascidos, acabamos de nascer na fé. Então, o primeiro conselho é que vocês se alimentem daquilo que é básico, se alimentem daquele alimento que é básico e necessário para desenvolver a fé de vocês. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente não vem pronto. A gente não vem para a presença de Deus sabendo todos os mistérios de Deus. A gente não vem para a presença de Deus conhecedores de tudo aquilo que faz parte dessa fé. A gente vai conhecendo. E aí, eu quero que você preste atenção numa coisa. Quanto mais curiosidades, por isso que ele vai falar,
desejai ardentemente. Então, precisa haver um desejo ardente. Amém ou não amém? Desejo ardente. Que corresponde àquela curiosidade que é muito natural nas crianças. Então, quando a gente tem esse desejo de aprender, de conhecer, tem pessoas que elas entram para a igreja, porque eu não sei se elas se converteram, mas quando elas entram para a igreja, tudo que elas querem é que o pastor ore por ela. É que os diáconos, os presbíteros, seja lá quem for, os irmãos orem por ela. Tudo que ela quer é receber oração. Até aí não há nenhum problema quando ela vem para a igreja. Só que a partir do momento que ela conhece Jesus e decide-se pelo Senhor, ela precisa desejar o crescimento. É da natureza da criança querer crescer. O crescimento é algo natural e necessário. Amém ou amém? Então a gente precisa querer ler a palavra, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E muitas pessoas vêm para a igreja, mas não leem a Bíblia. Não meditam na palavra de Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não oram. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não desejam a presença de Deus. E por isso elas não crescem. Por isso a Bíblia fala, o apóstolo Pedro vai dizer, desejai ardentemente, como crianças, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Crescimento para salvação. Nós já vamos encontrar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 12, 13 e 14, o seguinte: de fato, embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, olha como a Bíblia, ela transita, ela faz uma transição, ela sai da idade infantil do recém-nascido, do novo convertido, e agora ela exorta falando, vocês ainda estão no leitinho? Vocês estão ainda como nenenzinho, bebezinho, se alimentando de leite espiritual, quando na verdade vocês já deveriam estar se alimentando com comida sólida. Tem pessoas que o tempo passa e elas continuam a mesma coisa. Elas entram na igreja e falam, pastor, ora por mim. Há algum problema em pedir que o pastor ore? Nenhum. É dever do pastor orar pelas ovelhas? Sim. Eu não estou falando de quando, por exemplo, essa semana alguém contou uma pré-notícia boa e disse, ore pela gente. Quem sabe aqui. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, tem que ser assim mesmo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de quando uma pessoa também tem um problema. Aconteceu um problema, ela fala, olha, ore por mim porque aconteceu um problema. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que passou um ano, passaram 2, 3, 4, 5. A pessoa tem os mesmos hábitos de pedir oração sempre pelas mesmas coisas. Como quem fica na dependência absoluta de outra pessoa, quando ela já não é mais criança e não deveria mais se comportar como criança. Ela está no ponto em que deveria estar consolidando os novos crentes, mas ela ainda se comporta como se fosse um novo crente. Ela deveria estar, olha, você, que bom que você entregou a sua vida ao Senhor. Então agora eu quero consolidar a tua vida, eu quero firmar você, eu quero trazer e ensinar você os princípios da palavra de Deus para que você se firme na presença de Deus. Mas ela, em vez de fazer isso, não. Ela ainda se comporta como um bebezinho.
como se fosse um novo convertido, porque não cresceu, porque não se desenvolveu. Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos entender que a Bíblia, ela vai nos ensinar e cobrar de nós que precisamos desenvolver a nossa fé, o nosso caráter espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, que não podemos nos comportar como retardados, ou seja, como pessoas que cresceram, mas se comportam como se fossem bebês. Amém ou não amém? Então a Bíblia está cobrando, vocês deveriam ser mestres, mas ainda se comportam como recém-nascidos. Então a Bíblia está nos mostrando que crescimento e desenvolvimento são necessários. É uma ordem. Amém ou amém? Então precisamos crescer, desenvolver. Mas é só espiritualmente? É só na igreja? É só crescer no conhecimento de Deus? É só desenvolver na presença de Deus? Claro que não. O crescimento deve ser em todas as áreas. E eu quero trazer mais um versículo aqui, que lá está na carta de Paulo aos Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja como a Bíblia, ela está cobrando de nós em cartas, em epístolas distintas, diferentes, de autores diferentes. Trazemos aqui 3 autores, 3 apóstolos diferentes, né? 3 escritores, 2 apóstolos e um não sabemos quem foi. Dizendo, olha, você começa bebendo leite espiritual para que você cresça. Então, se você bebe o leite espiritual para crescer, quando você cresce, você deixa o leite espiritual e passa a comer comidas mais sólidas espirituais. O outro vai dizer, olha, vocês já deveriam estar na comida sólida, mas ainda se comportam como se fossem bebezinhos tomando leitinho espiritual. E o outro está falando, olha, vocês não podem mais ser meninos inconstantes, aqueles que nunca sabem de fato, de verdade, a fé que têm. Ora, confiam em Deus. Em outro momento, estão em dúvidas se vale a pena ou não servir a Deus. Em um momento estão alegres, dando glória a Deus, testemunhando, publicando em redes sociais que Deus é maravilhoso e é bom. Aí vem uma dificuldade qualquer da vida, a pessoa está ali, tristinha, cabisbaixo, desanimada, cheio de dúvidas. Aí faltam os cultos porque não está com ânimo para ir para a igreja, e coisa e tal, né? Então, a Bíblia vai nos mostrando que não podemos ser assim. Porque toda pessoa inconstante, por exemplo, o irmão passou por mim e não falou comigo, também eu não volto mais lá naquela igreja. Querido, você é a igreja juntamente com o seu irmão. Assim como teu irmão, você é também a igreja. Suponhamos que ele não tivesse falado contigo porque te viu e não quis falar. Ele é tão igreja quanto você. Então você precisa resolver, alinhar isso, amém ou amém? E até exortar o teu irmão. E aí você vai descobrir, eu? Como assim? Que dia? Quando? Onde? Fala, ó, foi em tal rua, dia, tal horário, você estava com tal e tal roupa. Realmente, nesse dia eu saí, nesse dia eu estava nesse lugar, nesse horário, a roupa, não lembro bem, mas eu acho que era essa roupa aí mesmo. Então, tá vendo? Mas eu não te vi, meu querido. Se eu tivesse visto, eu teria te dado um abraço, falado contigo, ria para você, mas eu estava tão distraído com as coisas que eu tinha que resolver que eu não te vi. Me desculpa, amado. Por que você não me chamou? E falou, fulano, por que você não me chamou? Então aqui nós resolvemos um problema. Um está reclamando que o outro não falou com ele. E esse, na verdade, também não chamou. Ei. Então de quem é a culpa? De nenhum dos dois. Mas a pessoa ficar chateada com isso, ela está dando lugar ao diabo. Quem entendeu, diga amém. Uma coisa tão boba que ninguém ali cometeu nenhum erro, mas a pessoa, talvez ferida e doente da alma,
interiorizou isso e assimilou isso como uma desfeita. Tem pessoas que não voltam à igreja mais. Aliás, já vivemos isso aqui, já essa experiência, né? Qual igreja que nunca viveu isso? Vivemos essas experiências aqui. E às vezes é por causa de um mal entendido. Quem entendeu, diga amém. Esse é o comportamento de uma pessoa madura na fé? Não. Esse é o comportamento de uma pessoa infantilizada. É uma pessoa inconstante. Qualquer coisa, ela está querendo sair da igreja ou da presença de Deus. Alguns falam, não, eu não estou saindo da presença de Deus. Eu estou apenas saindo daquela congregação, daquela denominação, daquela filial, daquela... Querido, dá no mesmo. Por um motivo tão bobo e fútil e uma atitude tão infantil. Ela está errando porque está com uma atitude infantil que demonstra que a sua alma não é sarada. Essa pessoa não cresceu e não desenvolveu-se na fé. Enquanto muitos morreram e outros tantos estão hoje morrendo em alguns países que há perseguição por causa do evangelho, o irmão está falando, vou sair da igreja porque o irmão passou por mim na rua e não falou comigo. Misericórdia. Então não podemos ser infantis a esse ponto. Amém ou não amém? Então o crescimento, ele tem que ser em todas as áreas da nossa vida, como por exemplo, e as principais, na área espiritual, que nós acabamos de mencionar, na área emocional e também na social. A espiritual nós falamos e nós crescemos como? Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, quando a gente começa a orar mais. Mas eu não tenho tempo porque eu saio de casa muito cedo. Então vai orando no metrô, no trem, no ônibus, na bicicleta, no carro, caminhando na rua. Mas coloca em dia a tua oração com Deus, amém ou amém? Orando, buscando a Deus. Vamos crescer, vindo à igreja, prestando atenção nas ministrações, sendo ministrados na palavra de Deus. A gente vai crescendo espiritualmente, fugindo do pecado. Quando a gente foge do pecado, a gente vai crescendo espiritualmente. Muitos se esquecem dessa parte, né? Fugir do pecado. Precisamos fugir do pecado, diariamente. Crescer emocionalmente. Tem pessoas que não crescem emocionalmente, têm as mesmas manias, estão sempre feridas, como o exemplo que eu dei, encontrou alguém na rua, achou que a pessoa não queria falar com ela, que a desprezou, e aí ficou feridinha, magoadinha. São pessoas que não cresceram emocionalmente. São pessoas que não se desvencilharam, né, de seus traumas. Pessoas que, muitas das vezes, decidem guardar, decidem estimar, ter os seus traumas emocionais de estimação. Elas não querem se livrar deles. E nós precisamos nos livrar deles porque nós servimos ao Senhor, fomos libertos pelo Senhor para verdadeiramente vivermos em liberdade. Amém ou amém? Então até as cadeias das nossas almas se quebram quando a verdade de Deus vem à tona, vem à nossa vida e nós começamos a viver por essa verdade. As cadeias emocionais se quebram. Porque a gente ganha uma visão nova, a gente passa a enxergar as coisas com uma outra visão. A gente aprende que precisa dar ao outro lado da face. Se alguém nos bater em uma, a gente vira outra. Porque a Bíblia fala que nós precisamos perdoar e amar os nossos inimigos e orar por aqueles que estão nos perseguindo. Para que sejamos filhos do nosso Pai, filhos de Deus. Amém ou amém? E a Bíblia está cheia de palavra, de verdade libertadora que vai quebrando as cadeias da nossa alma. E a gente vai crescendo emocionalmente. A gente vai ficando cada vez mais resistente. E aquilo não me afeta mais. E falaram, não tem problema não, isso já não afeta mais a minha vida. Então nós precisamos crescer emocionalmente. Amém ou amém? Pessoas que não cresceram emocionalmente, quando vêm as dificuldades da vida, porque a vida não é fácil,
Quando vem os problemas da vida, porque a vida não é fácil, essas pessoas desmoronam. Porque elas são frágeis emocionalmente. Mas quando nós crescemos emocionalmente, a gente vence todas as adversidades da vida em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? A gente cresce emocionalmente e, em consequência, a gente cresce como pessoa. Então, crescimento social. Nós precisamos e devemos buscar crescimento social. Ter melhores posições na sociedade. Amém ou amém? As pessoas precisam olhar para a gente e ver, olha, Deus está abençoando fulano. Só andava maltrapilho, rasgado, feito mendigo. Ó, agora está andando bonitinho, com a roupa bonitinha, passadinha, limpinha, nova, ó. Uau! E fulano, né, era ralé do ralé do ralé. Agora tem um emprego bom, agora é chefe, né, exerce chefia, e não sabia nem ler direito, agora já fala até outro idioma. A gente precisa crescer socialmente, amém ou não amém? As pessoas precisam olhar para a gente e ver que o tempo fez a gente crescer e melhorar. Porque é o seguinte, amados, se a gente não cresce, a gente regride, diminui. A gente não consegue, embora eu sempre diga que tem pessoas que com o passar do tempo, 20 anos, é a mesma coisa, é a mesma pessoa com as mesmas manias, embora eu diga isso, na verdade, quem não evolui, com o passar do tempo, a pessoa acaba regredindo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe por quê? Existe um processo natural de envelhecimento. Então, um exemplo. Quem não progride? Vivemos numa era de tecnologia e a tecnologia ela está se multiplicando cada vez mais. A ciência está se multiplicando cada vez mais. Então, quem não avança e não progride, a pessoa vai ficando cada vez mais para trás, regredindo, porque não acompanha o avanço tecnológico. Precisamos avançar em todas as áreas, socialmente também. Crescer, embora não tenha colocado ali, mas engloba tudo, precisamos crescer como pessoa. Amém ou amém? Então, crescer como pessoa, aliás, eu mencionei isso na ministração passada, crescer como pessoa engloba todas essas áreas. Então, eu passo a ser uma pessoa melhor. Então, nós que servimos a Deus, precisamos testemunhar para o mundo que aquele que conhece ao Senhor, ele é liberto, ele torna-se livre e ele cresce como pessoa, a sua vida se desenvolve. Aquele que conhece ao Senhor, ele torna-se uma nova criatura, porque é liberto de todo o domínio do pecado, e porque ele é uma nova criatura, ele passa a ser uma pessoa que evolui, que cresce, que se desenvolve, porque o processo de Deus para nós é o desenvolvimento. Amém ou não amém? Grava isso. O processo de Deus para nós é o desenvolvimento. Deus quer que a gente se desenvolva em todas as áreas. Eu lembro, e como que eu posso esquecer, lá com meus 18 para 19 anos, no ano que eu ia completar 19 anos, extremamente tímido, porque eu cresci na igreja e eu era aquele jovem que quando tinha lá os cultos dos jovens, a reunião dos jovens, no grupo jovem, quando começava a dar oportunidade para cantar, eu era aquele que já ia me encolhendo, assim, ó. É impressionante, né? Parece aquele tecido que põe na água e encolhe. Quando começava a oportunidade, eu já fazia assim, ó. Um encolhimento assim, ó. Eu já me escondia. Extremamente tímido, vergonhoso. Eu era, aliás, sou até hoje. Eu era daquele tipo que, para atravessar a fileira da igreja, eu tinha que esperar a hora da oração, a hora que alguém fechasse o olho, ou ia bem pelo cantinho, parecia um rato se escondendo pelos cantos.
Então, eu era um bicho do mato. Essa é a verdade. E eu, para pregar, para ministrar, tinha uma mesa, né, como se fosse o altar, e um vaso alto de flores, né, flores. E eu ficava ali atrás, me escondendo ali, falando, cantando, e ficava ali meio que me escondendo. Assim que eu fazia. Era dessa maneira. Eu era extremamente tímido. Assim. Eu vir à frente para assumir um culto foi talvez o maior milagre na minha vida. Que era algo improvável, quase que impossível. Mas quando Deus me chamou, eu precisei o quê? Vencer isso. Eu precisei vencer isso para poder exercer o meu chamado. Quem entendeu, diga amém. E eu venci. Eu não cheguei, Deus me chamou, calma aí, deixa eu pegar esse microfone aqui. Não, extremamente tímido. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai se aperfeiçoando. Amém ou amém? Esse é o processo. Mas a gente só cresce quando a gente decide vencer a nós mesmos e as nossas dificuldades, porque existem dificuldades que a vida gera, dificuldades naturais, outras pessoas geram, as circunstâncias geram, né? A situação econômica gera, né? A política gera, as crises geram, mas existem situações que estão dentro de nós, que precisamos vencê-las, ou seja, vencer a nós mesmos, que muitas vezes somos nós os nossos maiores algozes, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Amém ou amém? E a gente precisa vencer. Então, quando eu dou para você esse exemplo, eu estou falando para você o seguinte: eu saí da minha zona de conforto, eu pulei e falei, deixa comigo. Era extremamente desagradável sair daquela minha zona de conforto. Aquele que não vinha à frente numa oportunidade para cantar no meio dos jovens, todos conhecidos, agora eu tinha que assumir um culto. Você acha que isso é fácil? Não é fácil. Mas é assim na vida. A gente só consegue desenvolver e crescer quando a gente assume o desafio. Amém ou amém? E a gente vai para frente. A gente encara e vamos que vamos. A gente vai errar, a gente vai se frustrar em alguns momentos, mas vamos lá. O processo é esse. Amém ou amém? Então a gente precisa, amados, crescer e não ser retardados. Amém? Então, falamos de crescimento espiritual, emocional, social